tudo bem com vocês? Hoje discutirei aqui as diferenças que nos constituem. Falarei sobre um tema que normalmente não é pensado, abordado, de uma forma muito ampla e séria. Nós comumente imaginamos que aquilo que nos faz feliz é aquilo que é semelhante, aquilo que tem a nossa cara. E as pessoas, dentro da contemporaneidade, têm se tornado cada vez mais narcisistas, pouco resistentes à diferença. E eu escolhi esse tema exatamente para que você entenda, para que possamos, fixar a ideia de que é a diferença que faz de fato, o sentido maior da vida. Nada é igual. Eu costumo dizer aos meus alunos que similitude não é igualdade. Na natureza nós não temos nada igual. Você olha para um pé, por exemplo, de maçãs, de longe, talvez elas pareçam iguais. Mas quando você se aproxima, você vai perceber que cada uma delas tem uma forma específica. Elas até se parecem, mas cada uma delas, tem uma característica própria, tem pequenas diferenças entre si. Isso também deve se aplicar ao gênero humano. Quanto mais nós resistimos à ilusão de que tudo deve parecer com o nosso rosto, com a nossa vontade, mais forte nós ficamos em relação à realidade. A realidade é desigual, a realidade pressupõe diferenças. É por isso que nós falamos de indivíduo. Você, como indivíduo, não se repete, pelo menos na totalidade, em nenhuma outra pessoa. Você até pode parecer, há pessoas que parecem com outras, tem aspecto físico até semelhante. Mas quando você coloca essas duas pessoas juntas, mesmo que sejam gêmeas, você logo perceberá que cada uma delas tem uma personalidade, um jeito de ser. Por isso, respeitar, tolerar, admitir a diferença como um processo, de riqueza daquilo que nós chamamos de existência, é um elemento filosófico importantíssimo. Você, daqui para frente, você deve perceber que aquilo que não tem o seu rosto não é nem melhor nem pior, é apenas diferente. Entender que a diferença não está presa àquela visão moral de melhor ou pior, de certo e errado, é um primeiro passo. As coisas só são diferentes. Você vai perceber, se por exemplo você é pai e tem 2, 3 filhos, eles são semelhantes em algumas coisas, mas você perceberá que cada um deles tem uma personalidade, um jeito de agir, um jeito de se comportar, atitudes muito próprias, do seu eu. Por isso, a maturidade vem exatamente com a aceitação daquilo que é diferente. Não tente, fazer com que as pessoas sejam aquilo que você quer que elas sejam. Não tente fazer com que o mundo fique muito parecido com a sua vontade, com o seu desejo. Quando o indivíduo quer subjugar, quando ele quer plasmar o mundo a partir da sua própria vontade, do seu ponto de vista, ele acaba por ter grandes dificuldades de crescer. Por quê? É exatamente na razão da diferença que nós temos motivo para o crescimento. Quando você opõe, quando você percebe aquilo que é diferente, você aprende. A diferença
ensina. A diferença leva você a questionar aquele ensimesmamento que diz que tudo deve ser igual a você mesmo. Não, as coisas não devem, ser apenas uma cópia da sua vontade, do seu rosto, do seu jeito de ser. Quanto mais controladora, quanto mais dominadora, mais a pessoa terá dificuldade de lidar com a diferença. Eu lembro de uma pessoa me dizendo no consultório que quando foi chefiado por uma mulher, pensou em pedir a demissão, porque não aceitava que uma mulher pudesse mandar nele, que era um homem. Vejam que essa é uma crença tola, uma crença negativa que nós trazemos do machismo. Não há grande diferença qualitativa entre homens e mulheres. A ideia da mulher ser diferente do homem é apenas uma diferença. Não quer dizer que a mulher, por ser diferente, ela é inferior ao homem. Não quer dizer que alguém, de uma outra etnia, por causa da cor de pele ou coisa parecida, seja superior ou inferior. Isso quem cria são as sociedades. Quem cria são as pessoas. São os preconceitos que fazem com que você acredite que o mundo não pode ser diferente da sua vontade, não pode ser diferente do desenho que você faz da realidade. E eu sempre falo aos meus alunos que você não deve confundir o mapa com o território. O mapa tem um grande valor para você se localizar, para você se orientar, mas o território sempre trará elementos que o mapa não tem. Por isso, aprenda mais com o território do que com o mapa. Talvez, por causa do seu aprendizado, por aquilo que você ouviu, por aquilo que foi imposto socialmente, você mapeou a realidade e acredita que ela só pode ser aquilo que as pessoas contaram que o mundo é. E você vai ter que descobrir o que o mundo é a partir das suas próprias experiências. E não há uma melhor forma, de descobrir a sua realidade pessoal, senão percebendo que a diferença não é uma coisa que te afronta. A diferença não é uma coisa que vai contra a sua originalidade. A diferença, na verdade, ela afirma a sua originalidade. Porque você também é diferente das outras coisas. Você tem o direito de exercer essa diferença, como também deve deixar que outras pessoas tenham o direito de serem diferentes. Eu lembro sempre de uma frase, de um cantor que eu gosto muito, Raul Seixas, que ele costumava dizer: eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém, eu apenas sou único. Quando ele diz isso, o que ele está frisando é que ser único, ser original, é não precisar ficar sempre se comparando, sempre dizendo se você é superior ou inferior, melhor ou pior. Aceite apenas ser o que você é e deixe que as pessoas sejam aquilo que elas podem ser. Aceitar a diferença como um elemento da riqueza humana, da riqueza da própria existência, é um passo importantíssimo para o amadurecimento. Quando você descobre que as coisas são diferentes, nada é igual, você se torna mais tolerante. Você descobre que para existir você vai ter que aceitar ter o outro como uma parte complementar daquilo que você não é. Essa é a vantagem da diferença. Aquilo que você não tem, o outro tem.
Aquilo que você não tem coragem de fazer, o outro tem. Aquilo que você não tem coragem de pensar ou fazer, o outro faz e fala. Ou seja, o fato de conviver com pessoas diferentes, o fato de conviver com a diversidade, é o fato mais enriquecedor que existe. Quando você vive muito preso a uma bolha, a uma pequena caixa, o grande perigo é você acreditar com o tempo que o mundo só é aquela pequena caixa. O mundo se resume aos limites da sua caixa. Ultrapasse a sua caixa e perceba que a diferença, ao contrário de ser algo, que te desafia negativamente, te desafia positivamente, te desafia a crescer à medida que você compreende que aquilo que é diferente é um convite para você perceber aquilo que não tem a sua cara. Vou terminar aqui, agradeço a todos, deixe o seu like, convide outras pessoas, organicamente, lentamente, estamos crescendo. Um abraço e até a próxima vez.